trazer os números dessa última semana, né, que são bem significativos, né, João? E compartilhar com todos vocês. Perfeito, obrigado, secretário César. Boa tarde a todos. Vou de pronto aqui já compartilhar a tela e a gente passa então os números que vocês estão acostumados a ver nessa reunião. Só vou achar aqui, ó. Certo, imagino que já está entrando aí na tela de todos a apresentação. Estão me ouvindo bem, pessoal? Eu estou excepcionalmente hoje sem microfone. Muito bem, está muito bom. Ótimo. Excelente. Ótimo. Então, nossa análise situacional, né, da semana, agora a gente tem, né, uma semana apenas de intervalo entre a última reunião e hoje. Começando pela testagem, vocês devem lembrar que eu passei esse slide aqui semana passada, mantive ele só para caso alguma dúvida, assim, a gente pudesse assinalar, mas a gente está com uma mudança de estratégia, né, desde janeiro, no município, em vez de se usar o RT-PCR, como foi nos outros períodos da pandemia, que era um teste bastante sensível e específico, a gente mudou para o teste antígeno, porque ele dá um resultado mais rápido e pode ser feito nas unidades básicas, deixando o RT-PCR para aqueles casos restritos de quando, por exemplo, o paciente tem sintomas, tem uma clínica sugestiva ao contato e o primeiro teste, o do antígeno, deu negativo. Então, todas as 132 unidades estão fazendo esse teste, quando necessário encaminham para o RT-PCR. Um detalhe aí que vocês talvez já tenham ouvido falar é que a gente está, obviamente, com um tempo de resposta no RT-PCR prolongado por conta da grande procura e agora viabilizando, né, mais laboratórios, mais pontos de coleta aí para tentar deixar isso um pouco mais próximo, né, à coleta do resultado. Essa aqui, e de novo eu digo, né, quem quiser apontar a tela, ler o QR Code aí da tela, já cai direto no boletim epidemiológico da semana, se não o endereço que está aí embaixo. Eu, como sempre, a apresentação fica disponível, o secretário César sempre fala o vídeo, né, de todo esse período, e a apresentação é possível também. Então, essa aqui é parte do nosso boletim epidemiológico, publicado na quarta-feira, onde a vigilância extrai os dados dos sistemas de notificação, e plota eles nesse histograma, nesse gráfico, para a gente ter uma ideia da evolução dos casos confirmados, dos casos notificados, certo? Então, acho que o gráfico fala por si mesmo, né? É espetacular o aumento que se teve em 3 semanas, né? De janeiro para cá, na busca de casos. Lembrem que nesse período do final do ano passado e o início desse ano, a gente teve um período de cegueira relativa para esses dados, a gente não conseguia puxá-los da base do Ministério, e também nessa transição de forma de fazer o exame, a gente migrou justamente para o sistema do Ministério para fazer a notificação. Então a gente teve um período de relativa cegueira ali no final de dezembro, início de janeiro, mas agora são os dados retomados. Uma coisa interessante, além, né, da visualização do gráfico, é que a gente tem muita convicção desses resultados, mas é possível que haja uma subnotificação por conta ainda dessa dificuldade de acesso aos dados ou de lançamento desse período. Então, é possível que tenha sido pior esse período do que a gente enxerga aí, mas por si só a gente já vê a progressão efetivamente exponencial que o número de casos confirmados teve em Porto Alegre, em residentes de Porto Alegre. Quando a gente olha os leitos de enfermaria, né, outro termômetro da nossa preocupação, de todos aí, da atenção nos hospitais, o que a gente vê nessa imagem que vocês estão vendo, sempre, eu só repito porque às vezes tem gente nova na reunião, né? Na parte de cima, as barras azuis com ponta vermelha são todas as solicitações de leito de enfermaria que a central de leitos do município recebe, seja de porto-alegrenses ou não, a gente vê isso no gráfico de pizza à direita ali, e a pontinha vermelha são as solicitações de síndrome gripais, certo? Então a gente recebe de 200, 250 até 300 solicitações novas de leito todos os dias. Então não são pacientes que migram de um dia para outro. Cada barra dessa são pacientes que ingressaram novos no sistema naquele dia para internar.
Na parte de baixo, quando a gente olha somente a síndrome gripal, as pontinhas vermelhas agora abertas para a gente ver o quadro que sugere Covid, ou influenza, ou os quadros respiratórios, o que a gente vê é, nas barras vermelhas, um aumento de solicitação a partir de janeiro, né? Acho que vocês veem o cursor ali, fica bem nítido. A gente teve ontem um pico de solicitação recente, depois eu vou mostrar isso para o passado, de 33 solicitações novas num único dia, mas também chama atenção para a linha preta, que é a média móvel de 7 dias, né? Todo mundo agora já é acostumado a lidar com a média móvel, então a gente vê uma ascensão dessa média móvel, mas quando a gente olha as barras vermelhas, isso eu acho que é interessante, sim, a sensação que dá é que a gente subiu de patamar do número de solicitações. A gente vinha acostumado a um número de solicitações bem menores de síndrome gripal, e esse patamar subiu em janeiro, né? A gente foi como uma espécie do andar de cima das solicitações. Esse dia de ontem há que se confirmar se ele não foi um dia típico, já vou mostrar por quê. Mas essa informação eu acho que é bem importante. Eu destaquei ela semana passada e eu destaco de novo agora. A gente enxerga essa subida de patamar, mais solicitações diárias, cerca de 14 em média móvel, tirando esse valor aberrante de ontem, ou não aberrante, né? Nós vamos ver. Um patamar maior, mas que não seguiu subindo. Não, cada dia a gente não vê, não estamos vendo o fenômeno que é ter no dia seguinte mais solicitações do que no dia anterior, no próximo dia mais solicitações do que no dia imediatamente anterior. Essa expressão a gente ainda não está vendo. Eu vou tomar a liberdade de voltar no gráfico dos testes para vocês verem isso mais claramente, né? A segunda semana epidemiológica do ano tem mais que o dobro do que a primeira. A terceira semana tem praticamente o dobro do que a segunda. E assim, esse tipo de fenômeno é que a gente não enxerga igual nessa solicitação de leitos por hora. Aqui é o mesmo gráfico, a mesma informação, são leitos de enfermaria, não são leitos de UTI, eu só estendi no tempo. Eu peguei a partir de junho de 2021 para a gente ver, por exemplo, outros valores, né? O pico de ontem ele foi parecido com o pico de 15 de junho do ano passado, né? Logicamente, aonde se teve 35 solicitações em um único dia. O período que eu me refiro, né? O final do ano, o final do ano passado, a gente estava nesse patamar mais baixo aqui. Agora é o período, não de toda a pandemia, né? A pandemia já está aí com tantos anos, mas desde janeiro de 2021. Então, desde que a gente começou essas reuniões, tá? É esse período que a gente está analisando. Então, esse pico de ontem, ele destoou do resto do mês de janeiro, mas o mês de janeiro por si, ele é maior do que o que antecedeu em dezembro, até mesmo em novembro, obviamente, né? Então eu gosto de dizer assim, a gente tinha uma circulação viral, a gente passou a ter outra circulação viral maior, uma cepa muito transmissível, certo? E isso fez com que a nossa demanda diária por leitos de Covid aumentasse. Isso é fluxo. O que a gente espera com isso? Eu vou agora passar o leito da UTI e falar assim da ocupação hospitalar para os dois, enfermaria e UTI. Ainda falando em enfermaria, esse gráfico aqui eu extraí do Boletim do Estado, é um boletim bastante abrangente, bastante detalhado, também está disponível no QR Code, também está disponível no endereço de internet embaixo, mas só para visualizar a ocupação hospitalar. Aqui não é só Porto Alegre, mas é R10, aonde, como eu disse para vocês na semana passada, a região de saúde de Porto Alegre, ela basicamente em leitos é Porto Alegre, são muito poucos leitos dos nossos outros acompanhantes aqui da região. Cidades grandes como Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo não fazem parte, são cidades com uma capacidade de leitos hospitalares bem pequena, assim, comparados com Porto Alegre, obviamente, como Eldorado, Guaíba ou até Viamão. Então, por isso que esse gráfico é interessante ainda, até porque essa população toda, né, convive intimamente aqui com quem é de Porto Alegre. Outra coisa interessante, eu acho, nesse gráfico é à direita, a gente vê a variação diária. Então, mais uma vez, esse fenômeno que eu falei para vocês, assim, a gente vê dias de aumento, dias mais baixos, dias de aumento de novo, alguns dias com aumento mínimo em relação ao dia anterior, mas assim, como se não tivesse uma variação diária de sempre mais que no dia anterior. Isso é bom por hora, embora, lógico, a situação como um todo, de maior ocupação hospitalar, né, esse crescimento linear, não exponencial, ele é preocupante per se.
Indo agora, então, para leitos de UTI, a mesma coisa do gráfico, a mesma disposição. A gente vê Porto Alegrense, não Porto Alegrense, solicitações de UTI para internação em Porto Alegre, nossas de Porto Alegre, dos municípios para os quais a gente é referência. E o mesmo fenômeno que eu queria mostrar, assim, em dezembro a gente estava num patamar muito baixo de nenhuma solicitação, uma ou duas solicitações a cada dia. Quando entrou janeiro, parece que liga uma chave. A gente sobe esse número de solicitações, mas e tem estado no mesmo patamar. Na verdade, nos últimos dias até baixou a média móvel, mas como eu disse para vocês, tem uma erraticidade aí por conta, uns dias são mais, outros dias são menos. Então, ontem, por exemplo, no dia 20, a gente teve uma solicitação de leito de UTI para síndrome respiratória, solicitação de um paciente que precisava internar no nível de UTI, seja oriundo do pronto atendimento, seja oriundo de outro hospital que não tivesse UTI, que precisasse migrar para um hospital com UTI com capacidade de atender Covid. Como eu digo, aumentamos em janeiro, mas esse aumento não está exponencialmente desenhado, ele está linearmente desenhado. Na ocupação de UTI, a mesma coisa, o gráfico também é do Estado, por motivo de facilidade aqui para a gente comparar, a gente enxerga esse aumento ele parece ser linear, cada dia mais que mais ocupados leitos por conta de Covid, a gente vê isso nos dashboards, mas o delta de um dia para outro não está a cada dia maior, o que é uma coisa boa, que é diferente da testagem, onde a gente vê esse crescimento exponencial. Nosso gráfico que vocês estão acostumados, né, da projeção dos pacientes confirmados em UTI Covid em Porto Alegre, tanto no SUS quanto na rede privada. Logicamente, né, a gente vê essa projeção aumentando, e tem aumentado, né? Esse mês de janeiro, a gente viu mais que dobrar o número de leitos, dobrando numa taxa diária de aumento. É complicada essa comparação, mas enquanto nas solicitações a gente vê o fluxo, no compartimento hospitalar internado a gente vê o estoque. Né? Então, uma é a medida de pacientes novos entrando a cada dia, volume por tempo, né? E o outro a gente vê número de pacientes internados. Vai chegar um momento hipotético em que os pacientes que internaram em enfermaria tiveram alta, os pacientes que internaram em UTI tiveram alta para a enfermaria ou morreram, e se fecha o ciclo. Se a entrada é igual à saída, nós vamos equilibrar essa ocupação hospitalar num patamar mais alto, possivelmente num patamar bem mais alto do que a gente está hoje. Mas por isso que a gente está prestando tanta atenção nessa quantidade de novas solicitações por dia. É ela que vai nos mostrar a mudança desse comportamento para um comportamento exponencial. Eu não sei se isso está claro, mas depois fico à disposição para detalhar se for preciso. Nosso horizonte, né? O que a gente está enxergando, assim, como possibilidade da próxima semana, né? Um horizonte de curto prazo, por favor. Nesse momento, a gente está com bastante procura nas unidades básicas, para teste, para vacina e para atendimento de síndrome gripal. A gente está com os pronto-atendimentos também com bastante procura por casos leves, porém, a gente está com aumento no tempo de espera desses pacientes aguardando leite de enfermaria. Ou seja, como os hospitais estão custando mais para puxar esse paciente do PA para internação, esse paciente aguardando enfermaria COVID tem esperado mais no pronto atendimento. Isso não ocorre com pacientes de UTI, por conta de um arranjo que Porto Alegre já tem há muitos anos, né? Que o paciente tem um tempo para esperar a UTI no PA, senão ele é removido para a emergência hospitalar com a estrutura do SAMU e das vagas impositivas da regulação. É um outro assunto, né? Os internados de enfermaria, segundo item, estão evoluindo ainda linearmente. A média que eu falei para vocês de 14 solicitações diárias na última semana. Em UTI, a gente também está vendo uma evolução linear. A média está em 2,5 solicitações diárias na última semana, e é um patamar ainda igual a junho. Na semana passada eu disse, mas a gente está no patamar igual a junho. É que junho de 2020 foi um ano muito ruim. A gente saiu, um mês muito ruim. A gente saiu de 50 e chegamos a quase 150 pacientes internados em UTI. Então foi uma aceleração importante de junho. A gente está ainda no patamar de junho, acelerando, quer dizer, evoluindo, tendo uma velocidade linear, então sem caracterizar uma aceleração.
Até o momento, bom, permanece crescimento linear, já falei disso várias vezes na apresentação. Qual o horizonte, né? A ideia da secretaria, a ideia do secretário Esparta, a ideia de todo o grupo que se reúne, né, cotidianamente, diariamente para discutir isso é não suspender cirurgias eletivas por um motivo muito simples. A gente não quer ociosidade nos hospitais. A gente já tem muito represamento por conta desse período todo do Covid e quer os leitos hospitalares atendendo a população o mais possível. Mas é preciso ter isso no horizonte, porque se esse crescimento, ainda que linear, ainda que todo dia aumentando um degrauzinho, faça com que a ocupação Covid tome conta de mais leitos e na outra ponta, mais profissionais, o segundo item, né, mais profissionais de saúde estão se afastando por conta de estarem ativamente doentes, ainda que quadros leves, juntando as duas coisas, fica difícil manter o hospital na ocupação máxima e precisando de mais leitos de isolamento Covid. Então, a suspensão de cirurgias eletivas que a gente não quer é algo que precisa estar no horizonte, como uma medida que, de fato, libera leitos hospitalares, muitos de enfermaria, mas alguns de UTI, sala de recuperação também, para paciente crítico, em 2 a 5 dias. Então, isso tem que estar na manga, digamos assim. A gente está com uma atenção perene, com todo o cuidado aí dos técnicos da secretaria na questão logística dos testes. O Estado está sendo o principal fornecedor, vem da União e o Estado repassa testes de antígeno. Então a gente recebeu, por exemplo, semana passada, 90 mil testes. A gente já tem mais pedidos de 100 mil, justamente para manter essa cadeia devidamente abastecida e não ter falta de capacidade de testagem. Por fim, a gente ainda está, né, agora no período assim de ajuste. Talvez o Fernando possa falar mais sobre isso, assim, mas ajuste final na questão de ter segurança desses dados de notificação. Embora eu os tenha mostrado já o que a gente conseguiu montar essa semana, bem no início ali da apresentação. E também, assim, retomando a questão dos vacinados. Então, são dois pontos que a gente estava com a pouca confiança na informação e agora isso parece estar se encaminhando à normalidade. Eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Às 15 horas eu tenho um outro compromisso, então eu vou ficar mais pelo menos uns 15, 20 minutos aqui na reunião, fico à disposição para as perguntas, mas se eu precisar desconectar é só para o tempo do deslocamento para essa outra agenda. Obrigado. Então, Doutor João Marcelo, um questionamento? posso fazer uma pergunta aí, por favor? Sim. Qual é a predominância do Omicron nesses novos casos? Eu não tenho, seu A Moacir, gente não sei pode, se o, a se o gente Fernando pode pode me socorrer. falar. Oi, Pode. desculpa. A gente hoje não está mais fazendo a avaliação genotipagem de todos os casos, tá? A gente faz a amostra. A gente pega uma amostra de casos positivos de RT-PCR e avalia. E hoje ultrapassa 90%. 90% é Ômicron, tá? Na última que a gente fez, chegou a 95, alguma coisa de Ômicron. Ou seja, ela é a dominante hoje aqui em Porto Alegre. E interessante, né, Fernando, que isso mimetiza perfeitamente o que aconteceu nos outros países, né? A começar pela África do Sul e subir pela Europa ali, né? Uma variante altamente transmissível, tomou conta, digamos assim, ficou como cepa principal, foi sucedida de aumentos muito fortes de casos confirmados e aumentos tanto mais suaves na ocupação hospitalar, quanto maior proporção da população era vacinada. Seria correto a gente raciocinar que, se não tivesse surgido a Omicron, nós estaríamos, então, no fim da pandemia? Eu não sei lhe dizer exatamente assim, seu Moacir, porque talvez nem agora a gente esteja, né? Tem possibilidade de novas variantes aí pela frente, né? Enquanto haver circulação viral no mundo, teoricamente, né? Teoricamente, uma nova variante é possível. O que acontece, sem dúvida, é que a gente estava com menor circulação viral. A gente vinha decaindo isso. A gente sabe isso pelo RT estimado, né? Aquela variável antiga ali que o antigo, eu digo no Covid, no início se falava muito, né? Agora já está um pouco menos na moda, mas a gente vinha tendo menos casos confirmados, menos casos internados. Então, havia descenso
no número de circulação viral no nosso meio. A partir de algum momento entre a última semana de dezembro e início de janeiro, obviamente isso foi concomitante com a predominância da cepa aqui no nosso meio, essa chave inverteu. Então, não sei lhe dizer como seria sem a Omicron, porque talvez outra viesse mais adiante, né? Mas o fato é que essa foi o turning point, né? Foi o momento em que mudou o fluxo. Obrigado. Licença, Marcelo, aqui vereadora Fernanda Bart. Baseado nesses dados e na possibilidade de aparecerem novas variantes, a pergunta que eu faço, levando em consideração que eu considero que a maioria das atitudes da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Saúde têm sido positivas, tem alguma política sendo pensada em relação ao carnaval? Porque isso aí é evidente, esses números que a gente tem agora, é evidente que é um resultado das festas, muito mais do que as festas de Natal, das festas de Ano Novo, né? Que a gente viu milhares e milhares de pessoas nas ruas, principalmente no litoral gaúcho. Então eu pergunto para vocês, a prefeitura tem alguma coisa em mente em relação à questão do carnaval? Porque o carnaval é no final de fevereiro, né? E pode impactar muito nos números de março, que é a volta às aulas, que é toda a questão que envolve o início do ano de verdade para muitas pessoas é sempre depois do carnaval, né? E a gente ninguém quer fechar nada, ninguém quer ter retrocesso nesse sentido. Então, essa é a pergunta que eu deixo aqui no ar. Eu vou Pessoal, responder. deixa eu ir na carona da vereadora, só um pouquinho. O João colocou ali a questão de que nós mudamos o patamar de avaliação por causa da questão da ocupação dos leitos clínicos, etc. Qual é o número mágico que a Secretaria Municipal da Saúde, a Prefeitura como um todo, está trabalhando? Quando nós chegarmos a quanto de ocupação, vai ligar esse alerta para nós mesmos. Então, eu acho muito importante nós termos esse número como referência, porque não adianta nós só nos acostumarmos com um novo patamar. Nós temos que saber qual é o limite deste patamar para tomar alguma atitude. Porque isso que a vereadora comentou é extremamente significativo. Março é a volta às aulas, o próprio Bruno estava comentando antes do início da reunião, né? É a retomada da normalidade da atividade econômica. E se nós tivermos algum reflexo e alguma restrição, por menor que seja, em março, poderemos estar condenando economicamente o ano. Então, era importante nós atuarmos em fevereiro, no que fosse possível. Não é que tenhamos que ter restrição em fevereiro, mas o que nós podemos fazer para que esse impacto seja o menor possível? Tá? Era essa a colaboração que eu queria e trazer isso à discussão do grupo, por favor. Antes do João Marcelo responder. O gancho também desses questionamentos, eu tinha me inscrito, né, primeiramente, então eu vou aproveitar. Gancho, sou Letícia Mello, estou representando o Sindicreches, e eu participei há 15 dias atrás dessa reunião, e eu trouxe já essa questão do carnaval, referente ao COI municipal, onde não se está se discutindo essas questões, né, o COI está inerte, né. E em dezembro eu trouxe o questionamento da questão de exclusão da Central Escolas. Então, assim, em março volta às aulas do ensino médio e fundamental. A educação infantil exclusiva nunca parou. E nós já estamos sofrendo as consequências disso, né? Então, a Central Escolas, que era um serviço orientativo para as escolas, ele foi extinto precocemente, e as escolas hoje não têm orientação do que fazer e como fazer. E os protocolos do município e do estado, eles não estão coerentes. E o que isso acontece? O funcionário chega lá no posto e um posto dá 5 dias de atestado, outro dá 10 dias, outro está 14. Então, agora está tendo uma crise já no setor da educação, da escola infantil privada exclusiva, e nós estamos ficando sem profissionais, por essa disparidade, né, nessa falta de coerência dos protocolos e por nós não termos mais esse central de escolas. E o secretário Esparta, há 15 dias atrás, disse que veria isso como uma prioridade. Então, eu gostaria de saber se tem um retorno em relação a isso, né? Esse retorno da Central Escolas, para poder ter uma orientação para as escolas que estão, sim, funcionando, né, de educação infantil exclusiva.
E também essa questão do carnaval, que foi um questionamento já desde o ano passado, em função do Natal e Ano Novo, que nós já sabíamos que aconteceria isso. Agora tem o carnaval, e o que a gente não quer é que seja o terceiro ano consecutivo de fechar tudo, fechar escolas, né? Por não estar sendo vistos essas questões que a gente já está trazendo em relação às escolas desde dezembro. Então, esse é o meu questionamento. Obrigada. Eu vou fazer, inicialmente, antes de passar a palavra aqui ao João Marcelo, ao Fernando, né? Até porque eu tenho que liberar o João Marcelo, só noticiar que o secretário Richard está nos acompanhando também a partir de agora, né? O secretário Richard, e a questão essa das escolas aí, né? Do questionamento feito pela Letícia, eu vou deixar para o Richard, mas respondendo aqui inicialmente a vereadora Fernanda, esta questão do carnaval, de como a decisão do carnaval será feita, vai ser tomada na próxima semana em Porto Alegre. Tá? Nós temos, né, aí um comitê que se reúne, né, a mesmo comitê que decidiu lá no início de dezembro a questão do Ano Novo, ali, das festividades de final de ano. Na semana que vem, possivelmente, nós teremos essa reunião com base em todos os dados para tomar a decisão relativamente ao Carnaval. Tá? Então, essa está no espectro, está sendo analisada e o entendimento do gabinete do prefeito e do vice é que semana que vem nós teremos esta decisão por parte do município. Tá? Secretário Richard, por gentileza. Secretário César, obrigado. Primeiro, boa tarde a todos. Mil desculpas pelo atraso, tivemos problemas técnicos aqui na hora de acessar o link. Então, meu pedido de desculpa, acompanhado do meu boa tarde. Peguei o assunto andando, eu acho que foi a pergunta da Letícia, se não me equivoco, quanto ao Central de Saúde nas escolas, isso que já funcionava tão bem antes, e que, em função do avanço do Covid, avançamos bem no sentido de diminuição dos índices. Então, acho que isso foi descentralizado. Acho que talvez fosse o momento de nós retomarmos. O secretário Sparta, já vimos conversando ele, também a vereadora Mari Pimentel também trouxe isso em uma reunião junto ao prefeito, essa situação, e nós pensamos da seguinte modelagem, obviamente estamos elaborando. O fato eu acho que é importante trazermos de volta. Nós temos, no primeiro momento, algumas análises a serem feitas. Primeiro, se nesse primeiro momento, considerando o estágio que nós estamos do Covid, se não seria necessário, nesse momento, um foco prioritário nas informações. Então, nós temos uma central de saúde que fosse um local onde familiares, pais, professores pudessem acessar e ter informações adequadas sobre a questão do Covid, e todas as testagens, enfim, tudo que tem correlação. Talvez, nesse primeiro momento, não fosse necessário a gente fazer aquilo que antes era feito, da questão de teste laboratorial e outras coisas. Isso é uma análise que nós temos que fazer. Depois, a grande pergunta é se a gente consegue, se a gente mantém centralizado, como era antes, ou se nós distribuímos entre as nossas regionais. Penso eu, já de antemão, isso é uma opinião minha, compartilhei ainda com o secretário Sparta, que é quem de fato decide, mas a princípio, em conversas preliminares, a gente está pensando em manter isso centralizado, porque há uma grande dificuldade de RH e nós precisamos ter isso bem estruturado para dar resultado. Então, talvez não seja um momento de descentralizar, talvez seja um momento de uma centralização para conseguirmos o RH e avançar para maior efetividade. Penso. Mas, é claro, podemos avançar na discussão e, acima de tudo, buscando ter o máximo possível de efetividade. O fato projeto importante, eu acho que é o caso de nós retomarmos. Acho que, não sei se esclarecer as dúvidas, mas estamos aqui para responder o que for possível. Bom, obrigado por hora, secretário Richard, Letícia. João Marcelo, se tu tem alguma observação, porque tu tem que sair. Breve complemento, secretário Richard e secretário César. O prefeito diz muito para a gente uma frase que eu acho bastante sagaz, né? Que na pandemia não há professores, né? Somos todos alunos. Ele repete isso de várias formas muito frequentemente, né? Me parece, se eu puder fazer uma pequena contribuição, que em outros momentos da pandemia, especialmente os que antecederam a vacinação, ou seja, ano passado, ano retrasado, ano passado, no período ali até fevereiro, março, quando recém a gente estava no início,
o compartimento hospitalar e a ocupação dos leitos de UTI, ventiladores, possibilidade de falta de oxigênio, isso era o principal termômetro do que se queria evitar, do que se evitou e da necessidade de fazer a mitigação disso. Agora, se eu pudesse fazer uma previsão, salvaguardada essa frase do prefeito, né, que a gente pode estar sempre muito errado, nos parece que a gente tem outros cenários a ajudar a tomar as decisões coletivas. O afastamento de profissionais, o retorno às aulas, toda a vulnerabilidade envolvida em grupos de vacinados, não vacinados, incompletamente vacinados, essa discussão toda que permeia no momento, né, da vacinação das crianças, não quero entrar nesse detalhe. O que me parece é que dessa vez o termômetro primeiro, mais alarmante, não vai ser a ocupação hospitalar. A gente vai tomar decisões em conjunto com esses vários vetores diferentes, assim, tentando achar o melhor caminho. Não sei se contribuir, mas é o meu pensamento. Obrigado. Tem mais 2 pedidos aqui. Alisson e Henry, alguma questão específica para o João? Senão eu vou deixar, antes de vocês falarem, eu vou deixar o Fernando trazer a manifestação dele para a gente poder ter outros dados e discutir. Eu acho que é mais pertinente ao Fernando do que ao João. Apesar que vocês todos aí, quem ouvir é igual, né? Vai ser bem ouvido. Então tá. Fernando, por gentileza. Muito bem, gente. Boa tarde a todos, para quem eu não dei ainda, tá? João, fica à vontade aí quando sair. Se eu puder, eu respondo o que eu sei aí do que tu apresentou aí, ok? Vou tentar te ouvir para aprender, Fernando. Imagino. Bom, eu vou começar aqui compartilhando. Vou compartilhar aqui. Só me dizem quando eu tiver ok. Tá? Já está aparecendo na tela para vocês? Sim, Fernando. Está aparecendo aqui. Obrigado, porque eu estou com uma tela só hoje, então eu estou meio às cegas aqui. Bom, eu vou falar sobre 2 pontos, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre análise de risco, que é o que a gente ficou de trazer de dado da semana passada, tá? E falar sobre a vacina, obviamente, né? O risco de internar, né? Então, eu queria primeiro esclarecer como é que a gente fez, né? Então, para a gente avaliar o risco de uma pessoa, seja ela com comorbidade, sem comorbidade, vacinado ou não vacinado, a gente levou em consideração 2 elementos epidemiológicos. A incidência, que se refere à taxa com que as pessoas em uma doença desenvolvem essa doença durante um período específico, tá? Usualmente ela é apresentada como sendo um percentual, o número de casos novos dividido pela população em risco, né? E quando a gente fala em risco, é uma medida de associação entre exposição a um fator, por exemplo, o COVID, e o risco de ocorrência de um certo resultado, ou seja, internação ou óbito. Assim, um risco relativo de 16 vezes, por exemplo, quer dizer que uma pessoa exposta ao fator COVID tem 16 vezes mais chance de ter o desfecho, internação ou óbito. Então, é bom a gente explicar até para as pessoas entenderem como é que a gente chegou nesses dados aqui, tá? Bom, ontem vocês viram que a gente publicizou, então, o risco de internação em UTI e leito clínico, tá? Então, ali está bem detalhado e fico à disposição para a gente esclarecer isso. Então, eu vou trazer aqui mais alguns dados, tá? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, para a gente fazer um corte de tempo, como eu disse, né, no decorrer, como é incidência, casos novos, a gente pegou, então, a partir do dia 5 de dezembro até o dia 15 de dezembro. Por que a gente escolheu isso, né? Isso coincide com o início dos primeiros casos da variante Ômicron. A gente poderia fazer do ano todo, entendeu? Mas com uma problemática, porque que a gente não teve condições de fazer isso, aí a gente vai explicar um pouquinho, tá? A gente pegou, então, 5 de dezembro até 15 de janeiro, e os números são esses. A gente teve 121 novas internações. Tinha mais internações que começaram anteriormente, né? Lembrando que o primeiro caso confirmado em Porto Alegre foi no dia 10 de dezembro, mas o primeiro caso chegar em Porto Alegre foi
foi no dia 5, por isso a gente pegou esse dado. Desses 121 casos novos, 70 desses são idosos acima de 60 anos de idade, ou seja, 58%, e não idosos, 51, 42%, tá? Esquema completo, são 58 desses têm o esquema vacinal completo, e 63 pessoas dessas 121 não têm o esquema completo, que a gente chama, que é esquema incompleto? Pessoas que não tomaram nenhuma dose, ou tomaram uma dose e deveriam ter tomado a segunda, ou tomaram a segunda dose e já deveriam ter tomado a terceira dose e não tomaram. Nós estamos usando o mesmo parâmetro que o próprio Ministério da Saúde usa. Então, por isso que a gente está levando em consideração isso. Como fator de risco, então, o que chama atenção bastante para nós, que dessas 121 pessoas internadas, 102 têm algum fator de risco. A maior parte, obviamente, diabetes, hipertensão, obesidade. Esses 3 são os fatores de risco mais comuns, mas teve vários outros. Então, a gente tem dentro do sistema de informação do CIVEP-GRIP, que é o sistema do Ministério da Saúde, que foi criado lá na crise da H1N1 em 2010, tá? E aí foi aperfeiçoando, e claro que com a entrada do Covid entrou novos elementos. Pra vocês terem uma ideia, são mais de 50 itens que são analisados, desde data da internação, se a pessoa tem alguns fatores de risco, tem vários, tem 10 campos de fatores de risco, pelo menos, tá? E com relação ao sexo, 45% são do sexo feminino e 55% são do sexo masculino, tá? Bom, a gente fez as análises, então, em cima disso. O que a gente observou, né? Dessas 121 pessoas. Então, a gente dividiu em 4 análises, né? A gente divulgou 2 ontem e agora estou detalhando para vocês aqui os 4 itens que a gente avaliou, tá? Então, o fato desses números que a gente teve aí, quem tem esquema incompleto, tá? Então, o risco é 13,4 vezes maior de ela ser hospitalizada, independente se for leito clínico ou leito de UTI, tá? E aí, falando em proporção, então, a cada 1.446 pessoas que não tem esquema completo, tá? Uma delas vai precisar internar em hospital. E com pessoas com esquema completo, a cada 19.315 pessoas, uma vai internar. Então, risco 13,4 vezes maior. Leito clínico, a gente, então, separou em leito clínico e leito de UTI. Então, o risco de uma pessoa com esquema incompleto de precisar de um leito clínico, apenas leito clínico, é uma em cada 2.602 pessoas e em esquema completo, uma para cada 30.278 pessoas, ou seja, o risco de internar em leito clínico em pessoas com esquema incompleto é 11,6 vezes maior. Leitos de UTI, tá? Leitos de UTI, então, a gente tem aqui o risco de uma pessoa com esquema incompleto é uma pessoa a cada 3.253 e esquema completo uma a cada 53.346. Ou seja, o risco de uma pessoa com esquema incompleto de precisar de leite de UTI é 16,4 vezes maior. E análise de óbito também, lembrando que aqui a gente só tem dos 121 pessoas, a gente tem o desfecho de 60, tá? A maior parte a gente não tem o desfecho, porque as pessoas ainda estão internadas. E o desfecho é, ou a pessoa recebeu alta, ou a pessoa foi a óbito por Covid, ou ela foi a óbito por outra causa, tá? Então, analisando esses 60 casos, então, um para cada. Então, a chance de uma pessoa com esquema incompleto de ir a óbito dessas internadas, é uma para cada 6.506. E com o esquema completo, é uma para cada 101.843. Ou seja, o risco de óbito é 15,7 vezes maior, tá? Depois eu volto aqui na tela para a gente olhar com detalhes e depois, se vocês precisarem tirar dúvida, fico à disposição, lembrando que a apresentação será disponibilizada, tá? Com relação à campanha de vacinação, os dados, então, foram retomados por parte do Ministério essa semana, então, ontem
foi que a gente conseguiu acessar os dados e baixar. Por isso que a gente deu um salto, principalmente na dose de reforço, tá? Então, a gente tem hoje em Porto Alegre 400.781 dados de hoje, de manhã, que tomaram a dose de reforço. 1.120.000 pessoas tomaram o esquema com 2 doses, esquema completo, ou seja, 92,5% da população, tá? É importante frisar que tem dados represados na vacinação, tá? Tem dados represados porque naquele período que a gente ficou sem conseguir lançar no sistema, que foi basicamente 20 dias, a gente fez em planilha. E esses dados não estão ainda na sua totalidade digitados, por causa que a gente começou a ter essa procura aí desenfreada por testes e casos positivos e profissionais se afastando, então vai ter aí ainda um gap dentro desse processo, né? Com relação à vacinação, então lembro que a gente tem hoje primeira, segunda, terceira e quarta dose disponível. Quarta dose é apenas, né, que aqui coloca aqui, ó, apenas para os imunossuprimidos, seguindo exatamente o que o Ministério da Saúde coloca. Então seguimos rigorosamente a recomendação aqui, que é colocada para todos os municípios do Brasil, tá? Então, primeira, segunda, terceira e quarta dose. Com relação à vacinação de criança, no dia de hoje, nós estamos vacinando, então, crianças indígenas e quilombolas, tá? De 5 a 11 anos de idade. Começamos ontem com crianças de 10 e 11, então hoje já estamos entre 5 e 11, crianças indígenas, quilombolas, crianças autistas com comorbidades de 5 a 11 anos de idade e crianças com deficiência de 5 a 11 anos de idade, tá? Provavelmente, ao longo da semana, nós vamos estar aí não só trabalhando com comorbidades, vamos iniciar já ao longo da semana que vem a vacinação de crianças sem comorbidades com 11, 10, 9 e assim sucessivamente à medida que chega novas doses. Hoje está chegando mais 7.000 e tantas doses no município de Porto Alegre das doses pediátricas. Queria lembrar que a vacinação de criança tem uma documentação obrigatória para todas as crianças, o documento de identidade da mãe ou pai responsável. Então, pega a identidade da mãe, pega do pai e vê, confere. Então, ele é o responsável legal. Se tem alguma pessoa que está como responsável legal, uma avó, o tio e tudo mais, é só trazer a documentação, tá? É importante estar isso. E se não vier o responsável legal, precisa baixar um documento do site da prefeitura, a pessoa precisa escrever, trazer a documentação, onde está isso claro. Qualquer dúvida está lá no site da prefeitura. Nós não vamos vacinar pessoas que não forem os representantes legais, é importante frisar isso, tá? Lembrando das comorbidades, então, ainda no dia de hoje, que a partir da semana que vem começamos já a vacinar sem comorbidades, então, obesidade, pneumopatias, neoplasias, crianças com HIV, reumatológicas, renal crônico, enfim, uma série, né? Doenças raras, doenças genéticas, com problemas cardiovasculares, imunodependentes, diabetes tipo 1, né? Cirrose hepática, doença renal crônica e imunoglobulina grave, né? Imunoglobinopatia grave, perdão, tá? Deficiências permanentes, então também está aqui a lista, né, seguindo as recomendações do Ministério, limitação motora em caso de grande dificuldade de incapacidade de ouvir, grande dificuldade de incapacidade de enxergar e deficiência intelectual. Tem que levar os comprovantes, tá? Então é importante ter comprovante. É óbvio que algumas doenças são visíveis de tu perceber, outras não são visíveis, tá? E nós estamos vacinando, então, nesses locais aqui. Então, é na Chácara da Fumaça, no IAPI, na Uniclínica Saúde da Família José Mauro Cerati Lopes, na Restinga, Moab Caldas, Nova Brasília, Santa Marta e Santo Alfredo. Apenas essas unidades de saúde, lembrando que ou a unidade é exclusiva para criança, ou ela tem entradas independentes entre crianças e adultas, e as equipes são diferentes. Quem vacina criança, só vacina criança. Quem vacina adulto, só vacina adulto, para não termos qualquer risco de erro vacinal usando vacina errada, tá? Fernando, fala sobre o tempo depois das crianças ali, essa outra atividade. A questão do tempo dos 20 minutos, é isso, né? Lembra que o Ministério da Saúde tem lá no site dele, no protocolo, a recomendação de 20 minutos após a aplicação da vacina. A gente pede para os pais ficarem.
lá aguardando, porque se tiver alguma reação, a gente está ali para dar o suporte, tá? Então, a gente sempre faz essa orientação. É óbvio que alguns pais não seguem essa orientação, a gente reforça isso sempre com todos, e a maioria está fazendo, tá? Isso é importante a gente frisar. Lembrando também, queria falar sobre... Agora, deixa eu só tirar aqui. Eu vou tirar... Parar a compartilhamento, tá? Para a gente poder aqui estar se olhando. Sobre a vacina do Butantan, que saiu ontem, a aprovação pela Anvisa da vacinação com a vacina do Butantan. A vacina do Butantan é exatamente a mesma vacina aplicada em adulto, vai ser aplicada nas crianças, e o que foi aprovado pelo Ministério da Saúde é as crianças acima de 6 anos de idade e sem excluindo-se as crianças imunossuprimidas, tá? Por que foi excluído imunossuprimidas? Porque o Instituto Butantan não conseguiu fazer testes com esse grupo de imunossuprimidos, então não conseguiu apresentar dados que pudessem aprovar ou não a imunossuprimidos. Não tem qualquer tipo de fato, não se usa como imunossuprimidos, então quer dizer que ela causa algum problema. Não, é que eles não tinham amostra suficiente de crianças imunossuprimidas para poder apresentar e pedir o direito de se vacinar com a vacina do Butantan, tá? Nós temos as vacinas em estoque, mas nós só iremos começar após o Ministério da Saúde ou o governo do estado, através de nota técnica, se pronunciar e autorizar isso. Enquanto isso, nós não vamos utilizar, estamos usando exclusivamente a vacina da Pfizer para essa vacinação aí, tá bem? Era isso, secretário César, te passo a palavra. Secretário Richard, se quiser complementar alguma coisa. Eu vou passar a palavra ao Richard antes do Henry, né, e do Alisson, nós passar a palavra a eles, porque a Carol Schirmer, né, a colega da atenção primária, se agregou ali ao secretário, e também ambos têm uma manifestação aqui de complemento. Obrigado, Felipe César. Primeiro, Peter, baita apresentação, acho que é isso. E a Carol acabou de me informar que fez uma alteração na nota técnica de orientações às escolas e que acaba tendo contato também com a Central de Saúde nas escolas. Vamos passar a palavra para ela detalhar melhor quais são essas alterações, como é que ficou, e a gente vai avançando a conversa a partir daí. Então, boa tarde, pessoal. Na verdade, foi uma revisão também em conjunto, né, com a equipe da Vigilância, e a Eve e o Dr. Benjamin também participaram na construção do documento. O que na verdade é uma orientação para as escolas e foi uma tradução, né, da nota técnica que a gente utiliza nas equipes de atenção primária, que está em consonância, né, com os protocolos da vigilância, tanto municipal quanto estadual, no período, na conduta com a turma, e também depois qual é o período para o retorno às atividades presenciais, né, desses funcionários e alunos. Então, o novo fluxo a gente, né, finalizou agora pela manhã. Vou fazer, então, a assinatura, né, e a publicação, e envio, obviamente, para todas as escolas, e participo ali dos grupos do COI, enfim. Mas o que modifica, assim, na verdade, ali foi atualizado com as novas orientações, né, de afastamento, do que é o sintomático, de como conduzir, e também a gente referenciou a questão do decreto municipal, até questionei para o secretário César, né, em relação ao uso de máscara em crianças, né? Então, o decreto tem uma orientação da obrigatoriedade acima de 12 anos, e abaixo, né, de 3 a 12 anos, esse uso fica recomendado. Então, tentando alinhar, né, todos os documentos que a gente tem, né, tanto municipal, estadual, formulamos esse informativo, né, que dá para se dizer assim, e também ali a gente coloca quais são os contatos, né, que as escolas devem entrar em contato caso tenham positivo, e também, né, acho que o secretário já trouxe, para tirar as dúvidas, né? Porque hoje, como a gente modificou a estratégia, né, de testagem em Porto Alegre, a gente preconiza o antígeno como primeiro teste, se necessário for. Então, inevitavelmente, as escolas iriam procurar, né, os alunos também, as unidades de saúde. Diferentemente, né, de antes, quando era o PCR. Então,
A central fica num caráter muito mais informativo, né, e de tirar dúvidas. A gente já está organizando também com a equipe que vai atender um FAQ, né, de perguntas e respostas rápidas, porque a gente sabe que muitas perguntas são muito semelhantes. Enfim, qualquer, né, também sugestão, também fica à disposição, o Ritter, né, também para a gente ajudar e construir aí em conjunto. Só isso aí, produção. Não estamos lhe ouvindo. Obrigado, Richard. E, Carol, então, Alisson, Henry, né, vocês têm a preferência aqui no questionamento, já que estão há algum tempo aí com a mãozinha levantada. Henry, por favor, se puder fazer as honras primeiro. Obrigado, obrigado. É só para... Eu não Só estou... porque tu usa óculos, tá, Henry? É só porque tu usa óculos. É só porque tu usa óculos. Muito obrigado, muito obrigado. É só para... Eu estou mais como cidadão e preocupado com tudo isso aí na reunião. Eu não estou mais presidente do SINDA e fui convidado e gosto sempre de dar um palpite. Eu ouvi muito a questão sobre o carnaval, e o carnaval é dia 28 de fevereiro, se me parece, não é 28, é 27 de fevereiro, ou seja, nós temos 27 dias mais 10 agora, né? Nós temos 30 e poucos dias para nos precaver de que o carnaval seja a catástrofe, ou seja, essa vez nós temos tempo de trabalhar para que não seja gerada uma catástrofe. De outro lado, nós estamos vendo esses números os números trazidos por todos aí, números que são extremamente preocupantes, e igual nós sabemos que a vacina é a nossa grande arma para interromper o ciclo. Então, eu gostaria de deixar registrado que nós temos que fazer um trabalho em cima da vacina infantil e em cima da vacinação em geral o mais forte possível. Porto Alegre é extremamente organizada, Porto Alegre sabe fazer essas coisas, e eu acho que cada um de nós deveria insistir com que todos fizessem isso. E segundo, eu acho que algumas coisas que no passado aconteceram como prevenção, porque nós não podemos, ninguém quer mais fechar nada, nós temos que cuidar para isso. O Vilarinho foi muito feliz na abordagem dele, de que se nós errarmos em fevereiro, março, nós vamos pagar um preço até dezembro. Então, vamos pensar em fevereiro algumas medidas preventivas, como reforçar toda a questão das máscaras, questão da limpeza das mãos, do álcool gel, porque se vocês forem em lugares públicos de consumo, vocês vão ver que isso já parece que o mundo mudou, que nós já estamos tranquilos aí, né? Que não chegue em nós isso. Então, gostaria que essa mensagem aí ficasse positiva e de prevenção, que a gente tem fevereiro inteiro para nos proteger, para trabalhar a prevenção, reforçar procedimentos, para que o carnaval não seja culpado de tudo. Não que eu seja a favor da liberação para o carnaval, por favor, não é isso. Obrigado, pessoal. Henry, antes do Alisson, só fazer uma observação, eu já fiz antes. Henry, nós temos duas situações importantes. Nós temos o carnaval de rua, que será no dia 27, ali, né? E nós temos o carnaval do Porto Seco, que já está no nosso calendário em torno do dia 22, 25 de março. Então, só por isso que eu vou fazer essa observação, né? Nós temos uma situação que é o carnaval do Porto Seco, que é os desfiles, que é lá no final de março, já teríamos um carnaval fora de época, e o carnaval de rua do dia 27, 28. Tá? Mas semana que vem nós teremos um posicionamento, né, do município de Porto Alegre, da prefeitura a respeito. Alisson? Obrigado, secretário. Uma boa tarde e um forte abraço a todos os colegas e queridos aí que eu vejo, presidente de entidade também
nessa reunião. Como eu vi da live do governador, né, e pelo entendimento também do que ele posicionou de que o sistema de alerta, né, de colocou Porto Alegre e outras regiões, aí, Canoas, Novo Hamburgo também nesse sistema de alerta, as decisões viriam do próprio Poder Executivo discutindo com as suas comissões, né, de combate e monitoramento do coronavírus. Como eu entendo que aqui é um multissetorial, né, aqui é um espaço para a gente ouvir as recomendações, né, da prefeitura, a gente como entidade, como representantes de classe, e ponderar alguns pontos, venho aqui fazer esse ponderamento, né? Porque eu acho que, como foi posicionado que a decisão ainda não tinha sido feita até agora, e que o governador tinha dado um prazo aí até sexta-feira, de colocar alguns pontos, né? Porque a gente ainda tem a liberdade de posicionar isso. Eu vi que Canoas e Novo Hamburgo já fizeram já os seus decretos e a gente tem sido cobrado já, até mesmo dentro da própria FEComércio, que já disparou essas notícias, né? E já posicionou os lojistas, e porque a gente também tem lojistas que não só estão baseados em Porto Alegre, mas pelo seu próprio tamanho também atuam nessas cidades e estão nos cobrando, né? Se Porto Alegre vai emitir ainda um decreto essa sexta-feira. E aí eu vou ler para vocês aqui o trecho, um super resumo aqui para colocar vocês todos em ciência, para vocês não precisar entrar lá no site lá e ler os decretos. Mas, em resumo, o que essas duas cidades fizeram foi que, até o período de 31 de março, né, de 2022, ficam suspensos a realização de eventos ou festejos de rua públicos e privados em praças, logradouros, áreas verdes, parques e demais áreas públicas da prefeitura, né? E pela administração pública municipal fica então aí disposto, né? Autorização de uso e permissão de uso de bens públicos fica proibido, assim como o alvará de funcionamento ou localização de temporários. Isso coloca em risco o Carnaval de Rua de Porto Alegre, né? Porque vai acontecer um pouquinho antes. E aí eu coloco também um posicionamento aí unindo um pouco as entidades de classe, mas um sentido também muito de Porto Alegre, que é a gente penalizando, cancelando o Carnaval de Porto Alegre, a gente precisa fazer uma união do Rio Grande do Sul. Porque senão as lojas de Porto Alegre que já se prepararam para atender o Carnaval, e aí a gente faz um cancelamento, acontece que o público, na sua maioria jovem, não vai curtir o Carnaval de Porto Alegre, mas vai curtir o Carnaval em Capão da Canoa, vai curtir o Carnaval em Torres, vai curtir o Carnaval em, sei lá, Gravataí, Cachoeirinha, e vai voltar com o Covid para Porto Alegre. Então a gente vai continuar na mesma situação de infecção e até mesmo de ocupação de leitos de UTI. Então eu urjo aqui para que a comissão possa fazer essa representação junto à prefeitura de que é claro que é preciso tomar as medidas cabíveis para a gente poder se proteger do coronavírus, e muito bem o Henry falou e outros representantes falaram aqui, para que a gente possa precaver de um mal maior, que seria um fechamento, um recrudescimento dos protocolos ali na frente. No entanto, o governador colocou as nossas regiões porque elas são mais populosas, né? Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, enquanto que cidades mais de interior e de praia ficaram beneficiadas através desse novo redesenho das áreas de alto risco. Então, de que a Prefeitura de Porto Alegre possa, né, pressionar para que seja feito um esforço conjunto e que, se não vai ter carnaval, não vai ter carnaval no Rio Grande do Sul inteiro, né? Porque senão não faz sentido a gente cancela aqui em Porto Alegre, mas deixa com que Cachoeirinha ali, Torres, Gravataí, Capão da Canoa, enfim, façam seus próprios carnavais. Alisson, eu vou me socorrer do Fernando aqui, porque assim, ó, há uma mística aí, né, Fernando? Em algumas manifestações né, de mídia e até do governo do estado, é o seguinte: Porto Alegre não é a pior região, né? Nós temos aqui uma situação, né, que inspira muito cuidado, não estamos dizendo isso, né, Fernando? Né? Mas existem várias regiões que estão muito à frente da nossa região, em relação, não sei se o Fernando vai ter esse slide aí, porque eu vou deixar o Fernando falar que ontem nós tivemos uma reunião da região Saúde 10 para iniciar essa discussão, né? E estamos levando efeito diariamente, conversamos hoje novamente, e por isso que eu disse no início que nós não recebemos, estou
verificando essa situação, se por acaso agora de tarde a gente recebeu oficialmente o alerta do Estado e quais os parâmetros, para que a gente possa adequadamente fazer a resposta, né, e as atitudes, as ações que serão desenvolvidas neste momento pela região Saúde 10. Fernando. Sim, secretário Alisson, eu vou compartilhar aqui a tela para vocês terem uma ideia, tá? Nós fizemos uma primeira reunião com a região 10 ontem, no dia de ontem, tá? Para a gente traçar aí, ações e objetivos com relação a isso. Mas antes de a gente mostrar, antes da gente entrar aí no que a gente conversou, eu vou mostrar aqui, né? Esse é o boletim regional do estado, aquele do sistema 3A, tá? Onde a gente vê exatamente aqui esse crescimento que o João colocou, tá? E ele bota esses dois slides aqui, ó, que ele colocou, internações por Covid em leito clínico, a gente vê que tem um crescimento, e leite UTI um outro crescimento menor. Mas o que chama atenção é o seguinte, tá? É a taxa de transmissão, né? A incidência de novos casos de Covid, tá? Então, nós vamos pegar aqui, para você ter uma ideia, nós estamos no maior índice desde que começou o sistema 3A aqui em Porto Alegre, tá? Então, Porto Alegre está aqui, ó. Porto Alegre está aqui, ó, com 625 novos casos, média dos últimos 7 dias, tá? Mas nós somos a 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5. Nós somos a quinta de baixo para cima com a menor incidência de novos casos, tá? Nós temos, então, são 21 regiões, nós temos aqui pelo menos 16, 15 regiões que estão na frente. E vocês podem ver aqui quem são as top, né? Que são as que têm mais de 1.000, por exemplo, que é Caxias do Sul, 1.029, seguido depois de Passo Fundo, Capão da Canoa e região de Santa Rosa, região 14, que estão hoje liderando com o índice de contaminação mais alto, tá? Bom, a partir disso, né, nós conversamos, deixa eu tirar daqui, esse dado aqui, nós vamos fazer uma análise bem realista da nossa região, tá? Nós não vamos fazer nenhum movimento de restrição aí no momento, tá? Até porque nós não somos a pior região do estado do Rio Grande do Sul e não adianta a gente fazer ações de restrição aqui se as outras, no mínimo 15 regiões que estão na nossa frente, elas não façam medidas mais restritivas. Então, nesse momento, nós vamos priorizar ações de reforço, as ações mitigatórias, não tem necessidade nenhuma de fazer decreto, né, César? Nós não estamos pensando em fazer decreto porque não mudou nada dentro desse processo. Nós vamos fazer campanha de mídia, reforçando as pessoas para voltar aos cuidados que nós tínhamos, porque é visível que as pessoas estão andando no centro de Porto Alegre, em outros locais, estão entrando dentro dos comércios. A gente vai reforçar, e a gente está pedindo aqui a ajuda de vocês, para reforçar com os comerciantes, com os comerciários, com os industriários, com toda a máquina produtiva de Porto Alegre, que voltem aquele cuidado que eles já tiveram, tá? Para a gente não tomar nenhuma medida restritiva. Nós não queremos, neste momento, tomar nenhuma medida restritiva. Por quê? Porque depende apenas e exclusivamente do cuidado de cada pessoa e de cada estabelecimento, tá? Então, segue os protocolos, nós vamos apresentar, sim, um documento com as medidas que nós vamos fazer, mas todas elas no sentido de reforçar aí os cuidados de distanciamento, uso de álcool, máscara, também a questão dos cuidados de orientar as pessoas que estão sintomáticas de não estar circulando, é fundamental, porque tem pessoas, como as pessoas estão apresentando sintomatologia mais leve, elas estão se sentindo mais encorajadas de circular e aumenta, assim, a chance de contaminar, tá? Então, a gente também está nesse processo de padronização, aí, de afastamento. Então, reforço que nas nossas unidades de saúde e nossos serviços de saúde estão hoje padronizados, tá? Junto com o do Estado, estão padronizados. Quem ainda não se adequou é porque está fazendo errado, tá? Está fazendo errado. E se tiver ali, eu vi a Letícia falando que existe diferença. Não existe diferença alguma entre o Estado e o município neste momento. Nós padronizamos, reforçando, que é 7 dias para as pessoas sintomáticas, para quem não tomou para quem tomou a vacina, 10 dias para quem não tomou a vacina, para as pessoas assintomáticas positivas é 5, e para as pessoas contactantes de pessoas positivas, se estão assintomáticas, é nem 1 dia. Pode trabalhar normalmente. E reforço, o uso de máscara é fundamental, então a gente pede ajuda de vocês. Então, vai ter aí
um pedido, a gente está fazendo aqui o pedido oficial a vocês de reforçarem as suas entidades a quem vocês representam para que tomem os cuidados, porque depende muito mais de um acordo entre nós de continuar as medidas mitigatórias do que pensar em fazer ações restritivas, que eu acho que nem cabe neste momento, tá? Aquele teto, que eu não me lembro se eu acho que foi o Moacir ou alguém que falou ali, a gente tem ali num dos gráficos que o João Marcelo apresentou, a gente tem um teto, né? A gente está hoje em 105, nosso primeiro sinal de alerta é 172 ou 173, não me corrija se eu não me lembro agora de cabeça aqui. Até vou olhar aqui para não falar bobagem para vocês, tá? E a medida aqui, ó, peguei aqui, ó, são 174 leitos de UTI ocupados. O segundo alerta nosso é 255 leitos e o terceiro alerta, o alerta vermelho, é 383. Mas é óbvio que nós acendemos o sinal já de preocupação para isso e vamos tomar essas medidas de reforço, tá? Fundamentalmente, né, respeitando sempre as diferenças, é importante isso. Hoje nós tivemos reunião do secretariado, o prefeito pediu que a gente fosse lá para falar sobre a questão da vacina, sobre a questão da testagem, sobre a questão do afastamento, para alinhar isso com todo o governo. Nós respeitamos a decisão de cada pessoa, né? Nós estamos disponibilizando a vacina e é importante que nós estimulamos esse processo, mas ninguém vai obrigar ninguém a tomar e agora o uso de máscara ele é obrigatório, fazer essas medidas mitigatórias é uma necessidade para a gente não ter aí desconforto futuro dentro do processo. Acredito que não, tá? Epidemiologicamente olhando o cenário, tá? Na pior das hipóteses, os outros países do mundo que tiveram o mesmo problema que o Brasil está tendo neste momento, eles, em 60 dias, ele voltou ao estado inicial, ou seja, nós estamos 21 dias, nós temos uma caminhada ainda, no máximo, do pior cenário. No melhor cenário, em 30 dias, a gente já começa a perceber uma melhora sensível, e aí a queda é vertiginosa, mas é óbvio que isso é projeções feitas em dados passados. E eu vou me usar do pior cenário, que foi da África. Por que o pior cenário que é a África? Por causa que lá tu tem no máximo 30%, na época tinha no máximo 30% de pessoas com esquema vacinal completo, tá? E no melhor cenário são alguns países da Europa que em 30 dias já voltaram a um estado de reduzir o crescimento, ele volta a curva a baixar. Então esse é o processo que a gente vai fazer, ok? César, esqueci alguma coisa? Não, eu só acho que o Juarez quer fazer uma observação, né, Juarez? Acho que perfeito, Fernando, é perfeito, a manifestação é perfeita nesse sentido. Pode ser sim. Eu queria observar o seguinte, ó. A gente já sabe que tem um recrudescimento forte. Há pouco tempo o Ritter falou, 60 dias seria um prazo limite, mas a gente sabe que nos próximos 30 dias vai recrudescer muito essa questão, né? Acho que a questão do carnaval já poderia ser pensada agora, estabelecer a prefeitura, talvez ter uma definição que essas festas públicas fossem evitadas, talvez e não incentivar, mas já pudesse a prefeitura bloquear essas festas públicas em 30 dias, 40 dias, para o pessoal já não se organizar, já desarmar, para poder salvar um pouco da nossa economia como um todo, né? E é evidente que a vacinação ela ajudou bastante nesse cenário. Agora, essa variável me preocupa muito, eu tenho dito, pessoas próximas a mim, todo mundo vai acabar pegando. É impressionante, a minha família toda, na minha empresa, eu nunca tive tanta gente na empresa, justamente porque ela tem muitos casos assintomáticos. E o assintomático ela acaba transmitindo sem que a pessoa saiba. Então, na empresa eu já estou com 20% dos casos que pegaram. Claro, se fez a vacina, é coisa leve. Quem não fez a vacina, gente, agora mesmo tem um artista da Globo que não se vacinou, por causa, está lá na UTI e tal. E a gente viu os casos da UTI, pô. Subir 90 leitos de UTI em uma semana e 7 dias é muita coisa. Então, eu acho que medida que a gente poderia tomar, sabendo do recrudescimento, a prefeitura assumir daqui a pouco essa posição que não vai ter essas festas públicas, e nós, entidades de classe, pudéssemos fazer uma bandeira que ativasse mais a vacinação. Nós precisamos levantar essa bandeira, não é negacionista ou coisa desse tipo parecido, acabar com essa discussão, né, que não leva a nada, e ir para a realidade da vida. A vacina está salvando e está deixando a situação mais tranquila.
mesmo que pegue, a gente fica tranquilo. Então, mas eu acho que nós precisamos ter uma posição, sim. Acho que a prefeitura não podia esperar tanto para se manifestar contra o carnaval, sabe? Eu acho que não é nada contra a liberdade de ninguém, não. É salvar e preservar a economia. A gente, empresários, estamos com um problema gravíssimo de gente para trabalhar. Estou dizendo 20% da minha empresa. E tu não sabe quando os caras voltam, porque vai lá é 10 dias. E se voltar antes, pode contaminar mais gente. Então, é uma dificuldade que a gente está tendo, mas a gente está conseguindo jogar, está conseguindo levar a vida assim. Mas eu acho que nós precisamos de uma manifestação da prefeitura nessas questões de carnaval. Essa é a minha opinião. Bom, perfeito, Juarez. Só deixar registrado que nós temos aqui também uma festa bem considerável em Porto Alegre, que é Navegantes, né? Também. Que reúne. Então, esta festa ela já vai ser muito semelhante ao que foi ano passado, né? Vai ter uma carreata, não teremos mais a procissão, justamente, né? Recebemos em função do momento da pandemia que estamos passando agora novamente. Então, eles são em torno de 200, 300 mil pessoas que participavam, né, tanto da festividade e da procissão, que ela vai ser diferenciada como já foi ano passado. Mas, certamente, eu vou levar em seguida, eu tenho uma reunião com o prefeito ainda até o final da tarde sobre do relato do que nós conversamos aqui, outras questões aí envolvendo a Covid, e vou levar a manifestação e o anseio, a preocupação do grupo aqui em relação a essa questão do carnaval. Deixa eu só acrescentar, né, César, sobre a questão do carnaval. Primeiro, tranquilizar todos, tá? Esse tu tá no nosso radar. A gente fez uma reunião ainda no final do ano passado, não, no início desse ano, né, César? A gente fez uma reunião onde Porto Alegre tem uma questão particular com relação ao carnaval, diferente, por exemplo, do Rio de Janeiro, São Paulo e a Bahia, que eles têm um carnaval com um potencial de pessoal muito grande, tá? E o nosso dá para a gente poder postergar essa tomada de decisão, não é porque a gente não está vendo. Tá? Porto Alegre já tem o seu carnaval. Nós não estamos titubeando, né, Fernando? Nós não estamos titubeando. Está sendo administrado isso e o foco, né, não estamos titubeando na decisão. É uma questão de momento. Exatamente. Nós temos o carnaval aquele do Porto Seco, das escolas de samba, que acontece 18 de março. Ele já é fora da época de carnaval. Então, esse está fora de cogitação a gente discutir ele agora. Até porque as escolas de samba entendem que não precisam ver. Março tem tempo ainda para a gente poder fazer isso, tá? E como ele já é fora de época, se a gente sentir que é problema, pode ser postergado ou mudado a data sem problema nenhum, tá? E o carnaval em Porto Alegre, ele tem o carnaval de rua, aquele que característico de alguns bairros, tá? Por exemplo, a Cidade Baixa é aqui na Orla, e o carnaval que é de bairro, tá? Tem lá nas ilhas, tem um carnaval, na Restinga tem outro carnaval, no Rubem Berta tem outro carnaval, entendeu? Isso está sendo conversado com essas entidades, né? E vai ter uma reunião no final do mês de janeiro, início de fevereiro, porque como esse carnaval ele não atrai gente de fora, não depende de pessoas comprar passagem, fazer todo esse processo, não é um carnaval tradicional, no sentido, é um bairro, é muito mais um carnaval local, tá? Dá para a gente postergar diferentemente do Rio de Janeiro. A pessoa compra passagem com antecedência para ir lá para Marquês da Sapucaí e assistir o carnaval. Então, por isso que estamos tranquilos com relação a ainda não tomar essa decisão ainda, né, César? Mas, Fernando, só para chamar a atenção, é que eu acho assim, ó, a gente tem uma evidência clara do recrudescimento forte. Eu acho que o efeito de demonstração é muito importante. Quando a gente, sei lá, se a prefeitura toma uma posição que esses movimentos, essas festas populares vão ser evitados, ou porque a prefeitura é contrária a essas festas, eu acho que ajuda muito no efeito de demonstração para o todo, cara. Porque o que nós temos que pensar nesse momento maior é a questão da economia, de hipótese alguma, poder fechar as lojas. E quando tu olha as variáveis, o recrudescimento, tudo que tu vê, cara, o cenário vai acontecer forte. A gente percebe que justamente por ser assintomático, ou uma gripezinha, e aí as pessoas não estão sabendo, estão contaminando todo mundo. Poxa, gente muito próxima, está chegando na gente, eu já peguei, me cuidei pra caramba, fiz as 3 vacinas, chega em todo mundo, vai chegar em todo mundo essa vacina, pode ter certeza que vai chegar. E a gente sabe que vai recrudescer também. Então, eu acho que é o momento já nem alimentar, mas, olha, teria que ser contra qualquer evento popular que junte pessoas, teria que ser contra, vai ter os clandestinos, que tem os clandestinos. Mas o efeito de demonstração de uma medida que a prefeitura toma é muito importante. É isso aí. Obrigado, Juarez.
algum outro questionamento? Nós já estamos aqui com 15h20 e eu sei que o Fernando tem atividade, eu também tenho, todos vocês têm, né? Hoje aí o pessoal da saúde, para que a gente possa dar sequência. Algum questionamento a mais? Bom, diante do silêncio dos amigos aí, doutor Ponte, o senhor quer falar, doutor Ponte? A minha pergunta, eu acho que continua. Doutor Ponte, o senhor está com problema no seu sinal. Se a pessoa aproximar a massa adequada, está vendo? Se vocês não estão ouvindo, eu não vou poder transmitir. Fazer mais essa tentativa. Não melhorou? Sem condições, senhor. Está ruim o sinal. A Wi-Fi aqui que não está boa. Se vocês tiverem alguma coisa, eu vou tentar pegar aqui no meu celular, eu pergunto. Pelo celular, vai. Bom. Melhorou ou não? Algum questionamento? Tira a imagem e fica só com o som, doutor Ponte, fica melhor. Acho que melhorou, doutor Ponte. Melhorou? Bem, se eu fiz a afirmação de que se eu não me aproximar a menos de 1,5 metro do rosto de alguém que possa falar comigo e usar máscara adequada, eu jamais vou pegar isso, desde que eu lave as mãos, sem levar o rosto, antes de levar o rosto, sendo tocado alguma superfície. Essa é que devia ser a forma de divulgar. Eu não dependo dos outros para não me contaminar. Eu não dependo de um governo dizer assim, você tem que botar, eu quero me proteger, eu me protejo. O outro não pode ser prejudicado por mim se ele não quiser. Eu não tenho direito e não tenho o poder de fazer os outros se contaminarem. Porque os que não quiserem se contaminar, basta tomar essas precauções e ponto final. E deixe livre. Eu digo isso porque isso é mais eficaz do que evitar aglomeração. A pessoa pode estar em casa se contaminando. Se contaminando. Essa precaução está se contaminando. Muitas famílias estão pegando aí. Eu acho que esse destaque a esse aspecto é que era importante até para preservar a liberdade das pessoas, que é a grande discussão para mim. Como não se sabe as consequências das vacinas, pode-se saber até as consequências de 6 meses depois, de 1 ano depois, que já tem experiência. Mas ninguém sabe em 2 anos, em 3 anos, em 4 anos, que dizem que é preciso para poder afirmar que não tem nenhum risco. Então, as pessoas que querem se proteger têm o direito. Eu não quero correr esse risco, por menor que seja. Não vou me vacinar, ou já me vacinei, não vou estar repetindo doses a cada vez. Eu acho que esse aspecto é bastante relevante e é o que impulsionou, na minha opinião, aquele tenista, é a defesa da liberdade, que está muito no contexto do grupo aqui. O grupo não quer que proíba as pessoas de trabalharem. Nós vamos fazer o nosso protocolo, vamos garantir que o nosso pessoal não vai estar de mais necessário, não vai se aproximar dos outros a menos de 1 metro e vai lavar as mãos. Temos conversado. Eu estou protegendo a todos, a sociedade inteira. Eu não estou pondo em risco a sociedade. Eu não estou pondo em risco a sociedade, que é o grande discurso que fazem para tornar obrigatório a tal de passaporte e tudo mais. É pôr em risco a sociedade. Isto é uma mentira. Se eu me precaver, eu protejo a sociedade mais do que se tomar a vacina. Porque com a vacina se viu que se transmite ainda. E tomando essa precaução, a transmissão é zero. Eu acho que esse aspecto é que nunca eu vejo ser dado destaque. Desculpe ter me alongado, quero agradecer, não pude ouvir, todos nós estávamos discutindo assuntos políticos com o prefeito até 2 e pouco da tarde, e não deu. Um abraço grande para vocês todos. Muito obrigado da minha parte. Eu agradeço, doutor Ponte, eu vou agradecer a presença de todos. Ainda hoje vamos levar essas questões que foram aqui levantadas ao prefeito e vice-prefeito para que a gente tenha uma
manifestação nos próximos dias por parte da Prefeitura, tá? Juarez e demais colegas que estão hoje participando. Uma palavra final, Fernando. Não, acho que ficamos à disposição aqui para outras questões, os dados, nós vamos ficar monitorando esses dados. Já vi aqui que a vereadora Fernanda Bart fez um questionamento, já respondi aqui e vou ver se é possível fazer a análise que ela pediu ali, mas eu acho que rabo de olho, olhando rapidamente, acho que não tem esse dado no sistema de informação. Com certeza deve ter no prontuário do paciente para saber se ele já teve ou não, mas no sistema de informação não tem esse campo para registrar se teve ou não, ele só registra se deu positivo no hospital ali, tá? Não importa se foi 1, 2 ou 3 ou 4 vezes que ela se contaminou, tá? Mas vamos dar uma olhada. Então tá, muito obrigado a todos aí pela compreensão e pela participação hoje, e se tudo correr bem, semana que vem estaremos aqui na 14 horas, nos encontrando novamente para fazer a discussão e os esclarecimentos possíveis. Fraterno abraço a todos. Obrigado, um abraço. Até mais. Até a próxima sexta.